Olá, gente, como vocês estão? Então, a gente hoje vai dar continuidade ao assunto SIG, tá? Mas antes da gente entrar no assunto propriamente dito, eu queria só repassar uma informação para vocês. A gente vai ter uma pequena alteração aqui no nosso calendário, tá certo? Então, a aula de hoje é referente ao dia 14/12, que seria a parte de introdução à SIG. A gente já teve essa aula no dia 9, a gente tá uma aula adiantado, tá? Então, o que é que vai acontecer? Hoje a gente vai falar sobre tipos de dados, né? Principalmente a parte dos dados gráficos, e aí entra a questão de dividir, né? Da classificação em dado matricial e dado raster, tá? Dia 14. No dia 16, nós vamos falar sobre os dados não gráficos, as características dos dados não gráficos, né? Que são os dados descritivos, tá certo? No dia 21, aí a gente já vai falar sobre a parte de topologia. Só subir aqui, tá? Esse conteúdo, tá? E aí a nossa avaliação, que estava para o dia 26, que é um sábado logo depois do Natal, nossa avaliação vem para o dia 23, tá certo? Então, mais importante para vocês lembrarem é essa questão da avaliação, que a avaliação, a nossa atividade avaliativa, né, referente à parte de SIG, ela não vai acontecer no dia 26, e sim no dia 23, que é uma quarta-feira, tá? Para não deixar vocês aí em pleno sábado de Natal com uma avaliação, tá certo? E aí a gente começa a parte prática efetivamente e quando chegar mais perto da parte prática, aí a gente volta a falar novamente sobre as questões metodológicas da parte prática, tá? Conteúdo bem rapidinho, vocês estão vendo que assim nessa parte a gente está fazendo conteúdos bem curtinhos, né? Então vamos lá, o que é que a gente pode falar sobre isso hoje? Né? Então, jovens, na última aula nossa, né, que foi a primeira parte de SIG, né, a gente começou a falar que os SIGs eles trabalham com dados georreferenciados, a gente tem que ter, né, uma estrutura que envolve pessoas, envolve equipamentos, máquinas e envolve programas, né? Estrutura de peopleware, hardware e software, tá? E aí já fica já um adiantamento aí para vocês em relação à questão das aulas práticas, né? O programa que a gente vai trabalhar, que é o QGIS, ele não existe um aplicativo que rode em celular ou em tablet. Ele necessariamente ele precisa funcionar no computador, tá? E aí, quem não tiver computador, quem não tiver acesso a computador, eu peço já que me procure, que me avise com antecedência, para que a gente possa viabilizar o meio, ou você fazer os trabalhos, né, da parte prática em dupla com alguém, ou até mesmo que eu possa viabilizar com a coordenação a questão do uso dos laboratórios, tá? Então, quem não tiver acesso a computador, quem não puder instalar o programa QGIS no computador, por favor, entre em contato comigo. Já pode entrar em contato agora, que é para poder a gente já ir pensando nas alternativas, ok? Então, vamos lá, né? Então, a gente já viu que a gente precisa de um hardware, né? E nesse hardware a gente vai aí armazenar esses dados que a gente vai utilizar em sistema de informação geográfica, né? E aí a gente tem o conceito de dados geográficos ou dados georreferenciados, que a gente já falou sobre ele. São dados que vão descrever um determinado fato, um determinado objeto ou um fenômeno na superfície terrestre, né? Associado à sua localização. Lembrando aquele conceito de dado georreferenciado, que é aquele que está atrelado a um sistema de coordenadas que tem a sua posição conhecida num certo período de tempo. Então, essa questão do tempo também tem a ver com as características dos dados que a gente vai utilizar. Alguns dados, eles não vão modificar ao longo do tempo, tá? Então, por exemplo, limites municipais, limites estaduais. Não é comum haver modificação desse tipo de dado, tá certo? A não ser que haja, por exemplo, aí
a separação, a divisão de algum estado ou de algum município. Mas, normalmente, ele vai permanecer, aquela questão ali do limite municipal, ele vai permanecer, aquele dado ele não vai ter uma alteração. Mas existem outros tipos de dados, como, por exemplo, lembrando que o SIG ele vai descrever, né, fatos, objetos e fenômenos, tá? Aí, se eu disser a vocês, assim, um mapa de densidade demográfica, né? Lembrando aí aqueles conceitos da geografia, densidade demográfica é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, não é isso? Num determinado município, ou estado ou país. Então, eu posso ter uma variação de densidade demográfica numa determinada cidade, num determinado estado, em um período de tempo que seja, né, assim, mais curto. Então, eu posso analisar. Então, eu posso ter que, em 2010, a densidade demográfica no município era X, e em 2020 essa densidade modificou, estava mais densa ou menos densa. Normalmente aumenta, né? As densidades demográficas, elas tendem a aumentar sempre. Tá? Então, por isso que a gente fala que tem que avaliar também o período. E se a gente falar de imagem de satélite, né? Lembra daquela aulinha que a gente teve, que eu mostrei para vocês como pegar, coletar imagens de satélite lá no site do INPE. Então, a gente tem aí, né, falando de imagem de satélite, aí é que a gente tem essa característica mesmo de temporalidade, né, localização e temporalidade. Então, fenômenos ambientais que são extremamente dinâmicos, tá? Como a questão de uso e ocupação do solo, que pode modificar muito rapidamente. Então, é importante sempre a gente ter essa referência de tempo, além da referência de localização, que é obrigatória para a gente trabalhar com SIG, tá certo? E aí vamos falar um pouco sobre como que tipo de dado é que a gente usa em SIG, como é que a gente armazena esses dados. Os dados em sistema de informações geográficas consistem basicamente, né, em dois tipos. São dados gráficos e dados não gráficos, tá? Então, quando a gente fala de dados gráficos, quando pensa em gráfico, você pensa logo em alguma coisa desenhada. E é exatamente isso, né? Os dados gráficos, que são os mapas propriamente, né? Eles descrevem a localização, as feições geográficas e os relacionamentos. Até os relacionamentos dos mapas tem, né? E a gente tá aqui sem um relacionamento, mas tá tudo certo. A gente tem um relacionamento com a nossa família, que é o que importa, tá? Então, vejam. Então, que relacionamentos espaciais são esses? Quem é vizinho de quem? Quem faz limite com quem? Né? Que feição. Então, por exemplo, eu posso dizer que Afogados, ele é vizinho de Itabira, é vizinho de Carnaíba, né? Faz limite, tem um limite em comum, então são vizinhos. Eu posso dizer que o bairro vou dizer nenhum bairro, vou dizer o reservatório. O reservatório de Brotas, ele está inserido dentro do município de Afogados. Então, isso é uma relação espacial, tá? Então, na forma de dados gráfica, a gente consegue ter aí, né, a descrição gráfica do objeto no mapa. Então, eu consigo ver a forma daquele objeto, eu consigo ver o formato do município de Afogados da Engazeira, consigo ver o formato da bacia do Pajeú, consigo ver o formato do reservatório de Brotas, tá? Então, ele me dá justamente essa descrição gráfica. Já os dados não gráficos, né, que são dados alfanuméricos, compostos por letras e números, eles são dispostos em tabelas. Esses dados, eles vão descrever os fatos e fenômenos, sejam eles sociais ou naturais. Então, digamos que, vou usar o exemplo do reservatório. Deixa eu pegar aqui minha canetinha, que vocês sabem que eu gosto de desenhar, né? Então, na forma de dados gráficas, eu vou ter lá o desenho aleatório do meu reservatório. Na forma de dados não gráfica, né, que é a descrição, eu vou descrever esse objeto. Então, como é que eu poderia descrever? O reservatório de Brotas, eu não estou vendo a figurinha, tá, que está aqui, mas aí eu posso descrever. Ele está localizado
nas coordenadas tais e tais, ele tem uma área de superfície de espelho d'água de tantos metros quadrados quando ele está a uma determinada cota, né? A profundidade média desse reservatório é tanto, ele está inserido dentro da bacia do Pajeú, posso dizer que mais, posso colocar dados relativos à qualidade da água no reservatório, dados relativos ao uso da água, né? O uso da água, posso ter uma descrição lá, quais são os usos da água no reservatório. Quem é o proprietário do reservatório? Qual é o material que esse reservatório foi construído, né? Qual é o tamanho do barramento do vertedouro? Então, isso são descrições que, embora eu não esteja vendo a imagem do reservatório, mas eu posso atribuir características a esse elemento gráfico. Então, a forma não gráfica, ela vai aí, né, dar atributos, vai dar aí características, qualidades a essa forma gráfica, tá bom? Então, tudo isso aí eu posso armazenar em um banco de dados, que é a forma que a gente armazena os dados em ambiente SIG, tá? Então, ó, aqui um exemplo, eu tenho uma base de dados gráfica, onde eu tenho aqui a forma, né? Eu consigo ver, eu vejo, por exemplo, aqui que 34 é vizinho do 35, faz limite aqui com 35, né? Então, veja aqui que essa bacia, subbacia 1, aqui ela é bem pequenininha e está bem distante das subbacias aqui da frente, 34, 35 e 36. Então, eu consigo visualizar graficamente. Essa é a base de dados gráfica. A base de dados não gráfica, que vai descrever as características desse elemento. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um banco de dados das subbacias, né? Então, subbacia 1, essa pequenininha aqui, eu posso dizer a vazão dessa subbacia, né? A vazão que é 7 e 10. Posso dizer a área, posso definir qual é o tipo de solo no entorno da bacia, a população que reside nessa área, como é feita a questão de irrigação. Então, eu posso descrever, posso aqui, ó, inserir um monte de coluna aqui nessa tabela para descrever características, atributos dessas subbacias aqui, tá? Então, eu tenho aí a base de dados gráfica e a base de dados descritiva. Então, essa é uma das principais características do SIG, né, gente? Que a gente vai aí associar dados de diferentes origens, né? Então, eu posso pegar esse mapinha aqui, lá do IBGE, por exemplo, e aqui os dados eu posso pegar, por exemplo, na Secretaria de Recursos Hídricos do meu estado, aí eu posso pegar informações descritivas sobre essas bacias. Então, assim, pego dados de diversas origens e posso colocar tudo junto aqui, tá bom? Então, né, falando um pouco mais sobre os dados gráficos, a gente tem aí algumas questões que até a gente já comentou. Então, o que é importante em relação aos dados gráficos? Os dados gráficos, a gente tem a questão da posição geográfica, que é a posição de um objeto em relação a um sistema de referência qualquer. Lembrando, sistema de referência, falando lá dos sistemas de referência de coordenadas, tá? Então, a posição, eu vou dizer quais são as coordenadas desse meu dado em termos de, pode ser coordenadas geográficas, pode ser coordenadas UTM, pode estar no sistema de referência WGS 84, pode estar no siglas 2000, vai depender bastante da origem do meu dado, tá? Outra característica dos dados gráficos são os atributos geométricos. Não confundir os atributos geométricos com os atributos, né, que a gente vai colocar aqui na tabela, as características que a gente vai colocar aqui na tabela. Então, os atributos geométricos estão relacionados ao formato, né, do dado gráfico, tá? E relacionamentos espaciais ou topologia, que é a posição de um objeto em relação aos demais. E aí vai caracterizar os relacionamentos de vizinhança ou de conexão entre esses objetos. E aí a gente vai ter uma aula só sobre topologia, né? Uma aulinha também curtinha, falando só sobre topologia, tá bom?
e como é que se constroem aí essas relações espaciais, né? Mas basicamente aquilo que eu falei para vocês, né? Por exemplo, aqui, essa subbacia 34, ela faz limite aqui, ela é vizinha da subbacia 35, está distante tantos quilômetros aqui dessas bacias aqui, 1, 2, 3. Então, isso são relações espaciais. E aí, o foco do nosso momento de hoje, que são como representar esses dados espaciais. E aí a gente está falando de dados gráficos. Dados espaciais são aqueles que ocupam um espaço, né? Então, estamos falando de dados gráficos. E aí nós temos dois tipos de representação, que agora que eu vi que tá... Eu queria ter falado antes, né? Mas enfim, vamos falar do jeito que tá. A gente vai ter uma representação que a gente chama matricial ou raster e vamos ter uma representação que a gente chama vetorial. Então, esses dados eles podem ser apresentados na forma de vetores ou na forma de matriz de células, tá? Lembra lá de uma matriz de células em matemática, né? Eu não lembro mais direito, mas a gente com uma matriz, né? A gente constrói ela, são quadradinhos, né? Vai ter aí os quadradinhos, uma matriz 3x3, 4x4. Então, faz de conta que tá tudo simétrico, né? Então, o dado no formato raster também é chamado de dado matricial, tá? Porque ele tem essa representação como se fosse uma matriz mesmo matemática, onde cada elemento desse, ele recebe um valor, tá bom? E aí temos a representação vetorial. Na representação vetorial, a gente vai ter esses vetores, digamos assim, representados na forma de pontos, linhas e polígonos, tá? Então, esses pontos, né? Qual é a característica de um ponto? Vamos lá, lembra lá de geometria. A característica de um ponto é justamente que ele é definido por um par de coordenadas. Então, um ponto ele nem tem comprimento, né? Nem tem volume, tá? Então, ponto é apenas um par de coordenadas. E aí, quando a gente está trabalhando em SIG, normalmente, por exemplo, poços de água, postes, que mais? Nascentes, sedes, a gente representa por esse formato de pontos, tá? Quando a gente fala em linhas, por definição geométrica, né? Uma linha, ela é definida por, no mínimo, 2 pontos, né? Então, se eu tenho 2 pontos, eu vou ter a definição de uma linha. Então, uma linha, ela vai ser um conjunto de pontos, no mínimo 2, tá? E aí, a linha, ela tem o início, né? E tem o fim, tá certo? Que são justamente o que a gente chama de nós. E os pontos intermediários são chamados de vértices, porque eu posso ter uma linha, ela tem que ser reta para a representação espacial, para a representação no SIG, não. Então, eu tenho aqui, ó. É um formato de linha, tá certo? Mesmo que ele não esteja reto, é um formato de linha, onde eu tenho um ponto inicial, um ponto final, tá? Os nós, e tenho aí alguns vértices, tá? E aí, o que é que a linha, a característica da linha, né? Que a linha, ela tem comprimento, ela tem, né, uma dimensão, ela está representada em uma dimensão. E o que é que a gente normalmente representa através de linhas? A gente vai representar aí através de linhas, justamente, né, estradas, redes de drenagem, linhas de transmissão, cursos d'água, né, rios. Então, tudo isso a gente representa, né, a rede, tudo isso representa através de linhas, tá? E aí temos os polígonos, né? Então, a definição de polígono é justamente aquele que
o início e o final, eles são coincidentes. Então, se eu tenho aqui, ó, começou e ele terminou aqui no mesmo lugar, tá? Então, o ponto de início coincide com o ponto de fim, tá certo? Fechando aqui o polígono. Então, isso aqui é um polígono. Supondo que... Cadê a borrachinha? Não fechou. Eita, apagou tudo. Mas ficou ali um pedacinho aberto, tá? Vamos lá, de novo. Se não fechou, isso aqui é uma linha, tá certo? Para o SIG, ele entende que isso é uma linha. Para que ele entenda que é um polígono, precisa fechar. Então, polígono, qual é a característica do polígono em relação à linha e ponto? O polígono, ele tem área, né? Então, tem aí a representação de área, tá bom? Lembrando que ele começa e termina no mesmo local. E aí, uma característica é que o polígono ele vai definir a forma desse objeto que possui área. Tem a questão da topologia, né? Embora que nas linhas e nos pontos a gente também tem topologia, tá? Mas aqui é a topologia de adjacência. Então, para eu dizer que esse polígono ele é adjacente a outro, aqui já dando um adiantamento, né? Tenho dois polígonos aqui, ó. Faz de conta que eu fiz bem certinho aqui, né? Então, que é que eu digo? Quando é que eu digo que um polígono ele é adjacente, ele é vizinho de outro? Quando eles compartilham um limite, tá certo? Então, por exemplo, essa linha aqui é a mesma, tanto para cá quanto para cá. Então, eles são adjacentes. Outra coisa é que o polígono ele vai dar perímetro, né? E formato. Então, a gente tem, por exemplo, as bacias hidrográficas, lotes, tipos de solo, os limites municipais, estaduais, né? Toda essa parte, tudo isso aí é representado a partir de polígonos, tá? Então, o polígono, ele tem área, perímetro e forma, ok? Então, resumindo aqui, né, as características dos elementos, a gente tem o ponto, é uma única coordenada, não tem área e não tem comprimento, tá? Já a linha, ela é uma cadeia de coordenadas, ou seja, uma sequência de pontos, não tem área, porém tem comprimento. E o polígono, ele é uma cadeia de coordenadas, assim como a linha, porém o ponto inicial e final são no mesmo local, definindo aí um polígono com área, né? Área e perímetro, tá? E aí a gente passa para os dados matriciais, né? Então temos aí os dados matriciais, também chamado de raster. Então, vocês vão ouvir falando muito sobre dado raster, tá? Qual que é um dado raster? Um dado raster, por exemplo, são as imagens de satélite. Então, um dado matricial raster, ele vai descrever o espaço geográfico na forma de uma matriz de células, onde cada uma dessas células vai ser atribuído um valor, tá? Porém, quando essas células elas são semelhantes, elas apresentam uma resposta semelhante, elas têm o mesmo valor, tá? Então, aqui, ó, todos esses pixels, eles recebem o mesmo valor. Cada quadradinho desse é um pixel, né? Chamado de pixel ou célula da matriz. Então, todos esses pixels aqui que estão em laranjinha, eles têm o mesmo valor. Isso significa que eles têm a mesma característica. E se eles têm a mesma característica, eles representam a mesma coisa. Que no caso aqui do exemplo, ele representa uma cidade, né? Então, as áreas urbanas, né? As cidades aqui nessa imagem, elas vão receber um valor aqui determinado que está representado na cor laranja. Água, né? Então, todas as células que contêm água, né? Células de uma imagem de satélite, por exemplo, que são representantes de água, né? Que contêm água, elas vão receber o mesmo valor. Por isso que elas estão aqui em azulzinho, tá? E aí, esse dado matricial
raster, eu posso fazer a correspondência com o dado vetorial, que é o que a gente chama de vetorizar. Então, aqui, ó, tem um exemplo de vetorização. O que é um dado vetorial? A gente já viu, né? Que ele descreve esses objetos. Aí, agora, o que antes estava aqui em forma de células, né? Ele vai descrever na forma de pontos, linhas e polígonos, tá? Cujas propriedades, né, os atributos, são os referentes a essas células daqui, tá? Então, isso aqui é o processo que a gente chama de vetorizar. Então, a partir do momento que eu delimitei aqui, ó, criei um vetor aqui em cima, tá? Aí aqui ele se transformou em um dado vetorial. Então, como é que a gente faz isso? Basicamente, é desenhar, é manual mesmo. Quando chegar na parte prática, eu vou mostrar para vocês. Então, é assim, ó. Isso aqui é cidade, então eu vou vir aqui e vou contornar, ó. Vou criar uma linha ou um polígono, vai depender da minha forma, né? Contornei aqui essa área, pronto. Vetorizei. Quando eu vetorizo, eu digo tudo que tá aqui dentro, né? Tem essa característica aqui de cidade. Transforma agora isso tudo, agrupa isso tudo num vetor, tá? Mesma coisa aqui, ó. Essa parte aqui que é floresta, né? Então, ó, eu posso vir aqui, ó, e delimitar, tá? Beleza? Lembrando que aqui eu tenho que delimitar por dentro e por fora, né? Porque eu tenho, ó, uma feição contida dentro da outra, então eu tenho que fazer o limite aqui também, tá? Então, esse processo é o que a gente chama de vetorização, ok? Então, eu posso, tendo como base uma imagem matricial, eu posso criar vetores, seja na forma de pontos, na forma de linhas ou na forma de polígonos. Então, foi feita aqui a vetorização, né? Então, a gente tem aqui pontos, as linhas contornando, né? E tem aqui também os polígonos, tá? E aí, né, um comparativo. Aqui eu tenho um exemplo de uma matriz, tá? Onde eu tenho valores A, valores B para essas células e valores C para essas outras células. E aí eu pego, ó, aqui, ó, tudo que tem valor C, vou juntar aqui e vetorizei. Então, ó, aqui agora, que tá com C, passou a ser um vetor, aqui é outro, uma representação vetorial, né? Um vetor não, uma representação vetorial. Aqui são polígonos, né? Tá? Então, tenho 3 polígonos agora. Antes eu tinha aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, umas 70 células. Agora eu tenho 3 polígonos, tá? Então, diferenças, né? Comparando aí os modelos raster e vetorial. No modelo vetorial, eu tenho uma estrutura mais compacta, né? Que permite analisar esses relacionamentos espaciais. Então, justamente, bem facinho, né? Dizer quem é vizinho de quem. Num dado matricial, imagina, ó, eu sei que A é vizinho de B aqui. Mas aqui, A não é vizinho de B. Então, não dá para eu comparar célula a célula, coisa que num formato vetorial eu consigo fazer, né? A vizinho de B, A vizinho de C, ok? E aí a principal desvantagem, né, que são estruturas complexas, exigem aí programas sofisticados, caros, já há aí não são tão caros mais, né? A gente já tem desculpa, gente. Não vai ter edição, vai com espirro mesmo. Antes a gente praticamente, o software que a gente tinha para essa aplicação, né, em sistema de informações geográficas, era o ArcGIS, que realmente era um software muito caro. Mas hoje a gente tem vários softwares gratuitos que fazem quase a mesma coisa que o ArcGIS. Nenhum faz a mesma coisa que o ArcGIS, tá certo? Ele é um programa bastante robusto, mas a gente tem aí o QGIS, que é bastante robusto também, faz bastante operações assim e supra a necessidade. Tem GVSig, tem vários outros. E são programas gratuitos. Então, essa questão do caro já cai
um pouco por terra. Em relação à sofisticada, a sofisticação que fala é na questão de ter uma infinidade de operações, tá? Uma caixa de ferramentas assim bastante complexa. Então, eu não tenho o ArcGIS instalado aqui, mas se eu tivesse, eu ia mostrar para vocês só terem uma ideia da caixa de ferramentas, né? Então, ele tem lá uma caixa de ferramentas, porque ele pode fazer operações que a gente nem imagina que existem, tá certo? E aí, o modelo vetorial, justamente, ele permite essas operações de superposição de níveis de informação. O que é essa superposição de níveis de informação? Eu posso agrupar informações de diversos tipos e gerar uma nova informação, tá? E aí, o dado matricial, ele tem uma simplicidade de implementação das operações de superposição, porque, né, também é aqui A em cima de outro plano de informação, ele já vai fazer lá a continha como se fosse numa matriz mesmo, tá certo? Os programas para se utilizar os dados matriciais, eles são mais baratos. Aí também isso aqui, esse quadrinho é tirado de publicações na área, mas eu também não concordo que os programas que trabalham com dado matricial eles sejam mais simples de usar. Nem sempre. Vai depender também do tipo de informação que você quer obter. E aí a gente tem programas gratuitos, né, como o Spring, que foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é um programa fantástico, mas que trabalha apenas com dados matriciais, ele trabalha só com imagens de satélite, por exemplo, porém ele não é tão simples de usar, tá? E aí a principal desvantagem é a questão da dificuldade de representação dos relacionamentos, né? Aquilo que eu estava falando para vocês agora, porque não existe uma definição precisa, né, dessa área. Dificuldade na associação de atributos a feições. Lembra lá daquele mapinha lá das subbacias, né? Então, por exemplo, aqui, ó, para esse polígono A, aqui, eu posso atribuir uma determinada característica, um determinado atributo, tá? Porém, para eu fazer isso num modelo matricial, eu vou ter que pegar para cada azinho desse e definir esse atributo. Então, aqui, aquilo que eu falei, aqui eu tenho 3 feições, A, B e C, tá? E aí eu posso ter uma tabela onde eu vou ter as características de A, B e C. Ah, professora, no outro também não é A, B e C? É, mas eu tenho que ter uma característica para cada uma dessas células, mesmo que a característica seja parecida, né? Mas aí, por exemplo, localização já vai ser diferente, porque cada um está num ponto, né? Então, aqui eu teria uma tabela com 3 linhas, né? Lembrando que não, eu vou deixar, a gente vai falar na próxima, tá? Quando a gente fala de dados descritivos, tabela, a gente vai ter aqui as feições na linha e na coluna a gente vai ter as características que a gente quer atribuir. Então, seriam 3 linhas. Aqui, ó, seriam aí 7 vezes 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 vezes 9, 63, né? Então, 63 linhas, porque para cada célulazinha dessa teria que ter uma informação de dado atributivo, tá? E outra desvantagem é que os arquivos são muito grandes. Eu não sei se vocês fizeram a aula que eu ensinei a baixar imagens lá do INPE, se alguém chegou a baixar, mas vocês podem observar lá que são arquivos muito grandes, às vezes tem arquivo de 100 e tantos megas, enquanto um arquivo vetorial, ele tem aí 100 KB, tá certo? 100, é bem pequenininho, tá? E aí a gente pode integrar, né, esses dados. Eu posso fazer aí, ó, operações espaciais, tá? Dentro dos programas de informações geográficas, onde eu tenho integrados dados tanto do tipo raster quanto do tipo vetor. Então, eu estou trabalhando com imagens de satélite. Eu só posso usar imagem de satélite? De jeito nenhum. Você pode usar imagem de satélite junto com dado vetorial, né? Que é uma imagem de satélite, é um dado raster. E você pode usar junto com dado vetorial tranquilamente, né? Posso sobrepor aqui ao meu dado raster um determinado dado vetorial. E posso, inclusive, fazer operações. Digamos que eu quero estudar
Só esse pedacinho aqui. Eu não quero estudar esse todinho, não. Deixa eu pegar a caneta que risca. Eu quero só esse pedacinho aqui. Tá? Então, eu posso recortar da minha imagem, usando como moldura para o meu recorte, né? Aqui, ó, o meu polígono. Então, eu posso fazer uma operação usando dados de tipos diferentes. Então, eu posso fazer um recorte de uma determinada área da imagem de satélite, que é um dado matricial, usando como formato um polígono, porque o computador, ele compreende que essas duas feições, né, o programa, ele compreende que essas duas formas gráficas, elas estão associadas. E eu só posso fazer isso porque elas estão associadas a um sistema de coordenadas, elas são dados georreferenciados, tá certo? E aí é importante a gente lembrar, quando a gente estiver trabalhando nos programas no SIG, é importante que esses dados eles estejam no mesmo sistema de coordenadas. Lembra lá do começo, quando a gente falou qual é a importância, né, de usar o mesmo sistema de coordenada no projeto? Por questão de compatibilidade, tá? Porque se eles estiverem em sistemas diferentes, aí vai me dar problema, eu não vou conseguir fazer essas operações. Eles no mesmo sistema, tá certo? Eu consigo fazer essas operações tranquilamente. Ok, gente? Então, por hoje é só, tá? E aproveitem aí o conteúdo. Boa semana para todos.